Até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face do espanto, começo da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira que me faz dizer coisas que não posso me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, a chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu também vou subir. Bom dia, gente linda! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do Permitindo-se Prosperar 2026. Vocês me ouvem bem? Falem para mim no chat se estão me ouvindo bonitinho, porque eu tô com um fone, por isso que eu estou fazendo esta pergunta. Respondam aí para mim. Me ouvem bem? Me veem bem? Sim, sim. Eu tô um pouquinho com a luz aqui meia desligadinha, porque o João tá dormindo aqui do lado, tá? E eu não quis acender as luzes para deixar ele dormindo. Como vocês estão? Como vocês se sentem? Espero que vocês estejam felizes, né, com esse novo processo. E eu tenho grandes coisas planejadas para esses nossos 6 meses, né? Eu tenho planejadas, né? Não sei se vai funcionar, não sei se a gente vai ter que mudar no meio do caminho. Mas eu estou muito feliz com esta forma de tratado agora que nós teremos, em que vocês se tornam responsáveis, responsáveis de também direcionarem, também perceberem, né? Porque algo que é muito forte, que eu comecei a perceber ao longo do tempo, é uma grande dependência. Aquilo que eu trazia, aquilo que eu falava, como eu conduzia, e esse não é o objetivo é crescimento. O objetivo é crescimento. E não é uma forma de vocês dependerem de mim, mas eu ser uma norteadora, uma orientadora, aquela pessoa que traz aquilo que já desenvolveu, que já aprendeu, né? Que esse é a maior forma de ensinamento, de conhecimento, é quando alguém que já passou, que já fez, que já aplicou, que teve resultados, agora pode conduzir outras pessoas. E esse é o meu objetivo, conduzir vocês para que vocês alcancem os resultados que vocês desejam. Quem assistiu os meus videozinhos lembra que eu falei, o meu maior resultado é quando vocês têm resultado. Quando vocês não têm resultado, quando vocês não têm mudança, quando vocês não têm essa materialização da vida que vocês desejam manifestada, significa que eu não estou sabendo fazer, conduzir, passar, né? Então, vão mudando as formas. Mas é lógico, lembrando sempre que a minha parte eu faço, e aí vem a parte de cada um. De não desistir, de confiar, de fazer aquilo que é dito, né? De estar consciente daquilo que precisa mudar em si, de sair da grande ilusão. E prestem atenção que as nossas aulas serão assim agora. Eu quero despertar vocês, eu quero que vocês entendam como que a vida de fato funciona. O que Deus tem revelado para mim? Deus não tem nada revelado para você.
E é preciso entender isso. O que Deus tem revelado para mim? Nada, meu amor, nada, nada. E você precisa sair dessa ilusão. Meu Deus, Kelly, você não confia mais em Deus? Não, mas pelo contrário, eu confio cada vez mais. Acredito cada vez mais. Mas é preciso sair desse lugar em que você não tem responsabilidade pela vida que você deseja. Deus não tem nada guardado para você. Deus tem a permissão, o caminho. Ele quer que você se agarre nele, mas que você tome decisões, que você dê os passos, que você faça o que é preciso. Nesse momento que é preciso, vamos olhar para as nossas sombras. Foi isso que eu trouxe para vocês. O que que é preciso agora? Reconhecimento. Sem reconhecimento não tem caminho nenhum que evolua. Por quê? Porque enquanto eu não reconheço quais são as coisas que estão bloqueando, travando a minha vida, ou as faltas e decisões, ou as imagens que eu ainda tenho na minha cabeça e eu acredito que é somente daquela forma, eu quero mudança das pessoas, eu quero um milagre, uma bomba atômica que caia na minha vida e faça com que tudo aconteça, é aí que nós estamos presos. Então, qual é a primeira parte? Reconheça. E reconheça também, Deus não tem nada para você. Eu vou esperar ver o que Deus me traz. Deus te traz aquilo que você tiver coragem de tomar decisões e seguir. E aí ele vai te norteando nesse caminho. E aí você vai percebendo, quanto mais aguçado tiver a sua intuição, a sua presença, o seu time de decisão, de fazer o que precisa, de não desistir no caminho, e hoje a gente vai trazer tudo isso. O que impede esse caminho? Quais são as coisas reais e invisíveis que impedem esse caminho? E como a gente faz para que isso se torne algo mais leve na nossa vida e a gente comece a ter, de fato, esse caminhar diante da vida que nós desejamos, que nós queremos, que nós somos merecedores. Nós somos merecedores. Mas esse merecimento, essa valorização, esse caminhar, essa decisão, primeiro nós precisamos olhar o que é que me impede? Qual é o bloqueio que mora aqui e aqui? Qual é o bloqueio que mora aqui e aqui que me impede dessa decisão, desse posicionamento, desse caminho? Quais são os lugares que eu volto, que eu volto, que eu volto? E essa aula que eu trouxe hoje para vocês, ela veio de uma grande consciência que eu tive onde eu comecei em 2024, eu tive um salto muito grande na minha vida pessoal, na minha vida financeira, nos atendimentos, em como eu trabalhava, eu tive um salto muito grande, né? Eu cheguei a meses ali ganhar 45 mil mês. 45 mil mês, para mim, gente, é uma boa quantia. Não sei quanto que é para vocês, mas para mim é maravilhoso. E o que que aconteceu? Aconteceu que eu fui voltando para o platô antigo. Eu fui regredindo. Esse valor foi indo, 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 né? E a minha renda ela foi voltando a ser o que era antes. E aí eu trouxe justamente por que isso acontece. Né? Essa consciência veio muito clara para mim. Por que isso acontece? Por que você não continuou faturando isso e aumentou, né? O que te fez? E aí, muitas vezes, a gente conta algumas histórias para nós, né? De que, o que me fez voltar ao platô antigo foi porque isso não era para mim, foi porque, sei lá que história que a gente conta, e você veja que história que você conta para você. Mas a realidade é outra. Eu não sigo por quê? Porque nós temos algo chamado termostato financeiro. Termostato financeiro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual é o seu termostato financeiro? No livro Os Segredos da Mente Milionária, eu sempre esqueço o nome desse cara, é Harvey Eker. Ai, eu não trouxe o livro aqui, tá ali na minha cabeceira, mas daqui a pouco eu lembro o nome dele, tá? Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ele fala, né? Nós temos um platô, um padrão, uma programação financeira. E vocês já me ouviram falar disso inúmeras vezes, desta programação financeira Harvey Eker. Tudo bem aí, marido? Marido me alcançando aqui o livro. Acordou, querido. Harvey Eker, Segredamente Milionária.
Então, ele diz, né, que nós temos uma programação financeira, um modelo financeiro interno já programado em nosso subconsciente. E esse modelo, somente ele determina a nossa vida financeira. Como que ela vai ser? Para onde que ela vai? Como que nós vamos sustentar essa vida financeira, esse ganho? Então, tudo isso faz parte de um modelo interno de imagens, de crenças, e tudo isso vocês já sabem. Hoje a gente vai trazer o termostato. Existe um termostato financeiro, né? Esse termostato financeiro, ele, nós vamos trazer ele cientificamente, espiritualmente, né? Como que esse modelo financeiro, esse termostato financeiro, ele se molda na nossa vida. E aí, quando a gente acha, por exemplo, o que que é isso? Aquilo que eu acho que é normal eu receber. Aquilo que eu acho que é normal eu viver. Aquilo que eu acho que de fato é isso mesmo. Não tem por outro caminho, não tem outra questão. E vocês vão me trazendo no chat aqui, se vocês têm alguma dúvida, tá? Eu vou ir falando. E aí, qualquer dúvida, qualquer parada aí que vocês precisem, vocês me chamam, tá? Então, esse termostato financeiro é a ciência do nosso modelo interno. Então, aquilo que está aqui, aquilo que está aqui. E aí eu vou trazer algumas perguntas agora que eu anotei, que eu fiz para vocês, para que vocês comecem, para que a gente comece a abrir essa cachola, comece a abrir essa caixinha, sabe? Perguntas abrem espaço. Perguntas é o que traz oportunidade de a gente começar a sair do modelo antigo para começar a criar um novo. E aí você precisa entender, com o modelo antigo rodando, você continua no mesmo lugar. E esse foi o motivo que eu trouxe seu destino e a sua sombra. Só olha para isso. Não é para você olhar outra coisa. Por quê? Porque você vai olhar todo o mapa, você vai entrar, não entendi mais nada, minha expressão, minha impressão, meu destino, minha missão, minha motivação, mas o meu trimestre, ai, que bagunça. Não, o que nós temos que olhar primeiro? Reconhecimento. Como eu funciono? O que está no meu time aí, no meu modelo? O que espiritualmente eu vim para trabalhar? Eu vim para trazer luz, eu vim para dissolver, né? Então, isso vai trazer uma estrutura diferente daquilo que você precisa agora fazer, perceber, olhar na sua mente, nas suas ações. O que está rodando ali? É trazer consciência de verdade para que as coisas de fato possam mudar. Então, eu vou começar com algumas perguntas e eu gostaria que vocês respondessem elas, tá? Podem responder internamente, podem digitar no chat, como vocês preferirem. Mas é para trazer essa consciência maior, tá? Então, se perguntem quantas, quantas, opa, um barulho aqui. Estão me ouvindo, né? Sim. Quantas pessoas ganham 5.000 mês? Outras ganham 50.000 mês? Outras ganham 500.000 mês. E para cada uma dessas pessoas, isso é normal que ganha. Você que ganha 5, ou até 5, ou de 5 aí a 7, 8, 9, você já deve ter se questionado como que é ganhar 500.000 por mês? Como que é ganhar 50.000 por mês? Como que é isso? Nossa, quando você pensa, você tem que parar, quando você pensa 500.000 por mês, meu Deus, a minha vida vai ser completamente diferente. Nossa, se eu ganhar 50.000 mês, minha vida vai ser completamente diferente. E eu tenho uma notícia para vocês, eu não cheguei nos 50, mas no 45. Sabe o que que foi diferente na minha vida? Nada. Apenas que eu tinha mais dinheiro. Só isso. Só isso que foi diferente. Porque eu tinha mais dinheiro. Porque eu podia usufruir de uma vida diferente, poder conquistar mais coisas, mas isso não mudou quem eu era, o que eu sentia, como eu estava. E às vezes a gente coloca no dinheiro o milagre da nossa vida. E a gente vai percebendo, como é ganhar 500.000? Como para quem ganha 50.000 mês, é normal. Não muda nada, continua com os mesmos desafios, com as mesmas questões. Só tem mais facilidade de comprar aquilo que deseja. Então, prosperidade não é somente dinheiro, e a gente precisa cada vez mais entender isso. Então, as perguntas: por que quando você recebe um dinheiro extra, inesperado, uma herança, um bônus, um prêmio, uma venda grande que aconteceu, em poucos meses
você volta exatamente ao ponto financeiro que você estava antes. Em poucos meses. Aquele dinheiro vem e, de repente, você está no mesmo platô novamente. Aquilo volta e, em poucos meses, você está de novo, quem sabe, com as mesmas dificuldades, a mesma falta. Quantas e quantas pessoas eu já vi que ganharam muito dinheiro, tinham, e, de repente, gastaram tudo. Gastaram tudo, não tinha uma mentalidade para poder lidar com aquele dinheiro que vinha. Não tinha uma programação certa para conseguir sustentar aquele valor, né? Por que você sabota oportunidades incríveis quando elas aparecem? Quantas e quantas vezes? Exatamente o que aconteceu comigo. Exatamente o que aconteceu comigo, com você, né? Quem que é o usuário do Zoom? Quem que é o usuário do Zoom, para mim saber? Fala aí no chat. Quem é o usuário do Zoom? A Jana. Ah, bom dia, Jana. É que não tá o nome ali, com quem que eu tô falando, né? Tô falando com quem, né? Então, a gente precisa entender isso. Há um programa definido, mas nós vamos romper com esse programa, nós vamos mudar esse programa, mas existem passos para isso. Não é simplesmente, agora eu mudei o meu programa para 20 mil mês. Agora eu mudei meu programa para 30 mil mês. Não, você tem um caminho para isso aí, é isso que a gente vai fazer. Então, por que muitas vezes você sabota oportunidades incríveis quando elas aparecem? Já teve alguma vez? Já teve autossabotagens? Porque você sabe o que fazer para ganhar mais dinheiro, mas quando tá na hora de aplicar, de fazer de fato, não vai, não faz. Você sabe exatamente aquilo que tem que ser feito. Mas aí vem a procrastinação, aí vem um acontecimento, aí vem outro acontecimento, aí, sei lá, alguém fica doente, alguém precisa de você, e aquilo que você tem para ser feito, que é justamente aquilo que vai romper uma barreira, não acontece. E a resposta está nesse livro aqui, e na sua sombra, em todas as questões espirituais, mentais, energéticas. Programa. Vocês me vêm falando de programação há um enorme tempo, né? E Harvey Eker, ele traz, isso chama-se o seu modelo interno financeiro, o termostato financeiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro para que a gente comece a entender, e lógico que eu vou trazer todas as outras consciências junto. Então, cada um de nós possui um modelo financeiro interno já programado em nosso subconsciente. E esse modelo, e é somente ele que vai determinar a sua vida financeira. E é por isso que nós precisamos romper as imagens e as programações que nós temos para criar uma nova. E só fazer frases positivas não resolve. E só fazer visualizações do que eu quero não resolve. É preciso toda uma engenharia por trás de ações concretas que eu preciso agora começar a fazer. O nosso cérebro, ele funciona por padrões, é uma rede, um conectado ao outro. Toda experiência que você viveu repetidamente cria essa rede. E é muito difícil de dissolver essa rede, mas não é impossível. Nada é impossível. É desafiador, apenas isso. Eu vou explicar aqui por quê. É um desafio, é por isso que a sua constância, que o seu exercício, que a sua dedicação precisam estar presente. Quanto mais você repete determinados tipos de pensamento, emoções ou comportamentos, mais você fortalece essa rede neural programada. E o que a gente precisa fazer então, meu Deus? Você precisa mudar pensamentos, mudar sentimentos, mudar comportamentos reais aplicados na sua vida, para que essa rede seja desestruturada. Mas você precisa compreender essa mudança de pensamento, de sentimento, de comportamento, né, de sensação, ela não nasce da noite para o dia, ela não vem em uma semana. É preciso constância, persistência, dedicação para que você de fato mude a programação e incorpore outra, né? Então, o nosso cérebro ele tem esse padrão neural sobre dinheiro. E esse padrão ele determina quanto você acha normal ganhar. Você já se perguntou isso? Seja sincero com você mesmo. Quando você está na sua vida e de repente você pensa assim, nossa, vou fazer tal coisa, eu vou ganhar 100 mil por mês. Qual é a sensação que vem?
Qual é a sensação que vem? Eu vou ganhar 1 milhão. Qual é a sensação que vem? As pessoas vão sentir inveja de mim? As pessoas vão me pedir dinheiro? Quem sabe eu não serei mais o mesmo? Como é que eu vou me vestir, me comportar com esse dinheiro? Qual a sensação que eu vou ter? O que eu vou ter que fazer mais para ganhar esse dinheiro? O que é que eu vou perder para ganhar esse dinheiro? Qual é a sensação que vem quando você pensa no valor que você quer? Quanto que você acha seguro ter na sua conta? Seguro ter no banco? Quanto você acha seguro aquilo que você faz e tem retorno financeiro? Quanto de fato é? Nossa, quanto mais dinheiro eu ganhar, mais as pessoas vão ficar me olhando ou ter inveja de mim. Então, se eles vão ter inveja de mim, eu prefiro ganhar menos, que daí eu fico segura. Quanto você acha seguro ter? Quanto você acha que você merece receber? Merece receber. Gente, eu falei para vocês, eu ainda estou trabalhando a minha valorização, o meu merecimento. Por quê? Porque da forma que eu montei essa estrutura do Permitindo-se Prosperar, em outros lugares aí, vocês vão ter hot seat, vocês vão ter um acompanhamento. Olha, vocês vão ter 2 aplicativos. Cara, isso aqui não se vende por menos de 5 mil, 4,5 mil fora, 10 mil. Eu já comprei mentorias de 30 mil que não tinha metade do que vocês vão receber aqui. Mas então por que você cobrou tão pouco? Porque eu ainda estou trabalhando no meu merecimento. Porque eu tenho em mim, né, um lugar dentro do meu mapa em que eu acho que eu sempre preciso dar mais do que receber. E também tem no meu mapa astrológico, meu Quirón em touro é desvalorização, é não merecimento, e eu estou trabalhando isso, então eu já consegui cobrar mais, eu já consegui cobrar antecipado, eu vou dando os passos nas mudanças que eu preciso. E essas mudanças têm que ser reais. Não adianta ficar no conceito de eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, e na hora que alguém me chama pedindo um atendimento, eu fico com medo de falar o valor que eu cobro. Fico com medo, né? E o que eu quero? Eu quero que as pessoas entrem nos tratamentos. Por quê? Porque é consolidada a estrutura, dá mais resultado. Então, qual é o próximo passo que eu vou fazer? Aumentar o valor do atendimento individual. De novo, Kelly, de novo. Mas aí eu tenho os meus apegos, eu tenho aquelas pessoas que estão comigo há muito tempo, né? Touro meu touro, Quirón na casa 6, o meu é touro na casa 2, né? Então, a desvalorização, o merecimento. Mas como que eu rompo isso? Dizendo, eu mereço? Eu sou digna? Não! Eu só rompo isso quando eu for capaz de cobrar sem medo por aquilo que vale. Na casa do dinheiro. Na casa. Entendem? Então, para mim, é algo isso que nós temos que começar a entender. Que a Raquel está falando ali. O Quirón em touro. A minha sombra. A minha sombra. O medo de perder. O medo de ser abandonada. O medo de ser rejeitada. Então, por que que eu não cobro mais? Porque se eu cobrar mais, as pessoas não vão ficar. Então, eu tenho que dar cada vez mais. Cada vez eu tenho que suprir, encher vocês de coisa para que vocês não me abandonem. Vocês não podem me abandonar. E era o que eu fazia. Todo santo dia um atendimento, um áudio, uma carta, uma música. Cara, eu estava acabada. Acabada. Por quanto? R$ 165? Meu pai de Deus. Que isso, Kelly? Né? E aí muitas pessoas vão dizer, mas é o que eu consigo pagar. Pois é, você precisa também ter mais permissão para pagar mais. Para entregar mais. E aí vai drenando minha força, minha energia. Espiritualmente eu estava exausta. Por quê? Porque todo dia sustentando um campo, eu vou continuar sustentando esse campo, né? Com a chama violeta, com a DNB. Só que aí eu vou disponibilizar do quê? 10, 15 minutos por dia. 10, 15 minutos por dia eu sustento. Eu envio, eu peço o auxílio dos mestres, dos anjos. Mas não a minha sombra, o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado, o meu mapa, né? Eu até estou estruturando para logo. A gente vai ter, além do mapa numerológico, isso é para o próximo semestre, tá? Então, as coisas. A gente vai ter também um mapa astrológico junto, a gente vai casar os dois. Vai casar os dois. Para que cada vez mais a gente compreenda que existem padrões, questões espirituais de destino que precisam ser aprendidos, precisam ser mudados. Como que eu mudo? Comportamento real. Como que é esse comportamento? A pessoa me chamou semana passada e me perguntou, Kelly, quanto é uma constelação? É uma amiga querida.
Eu sei que ela não tem tantas condições financeiras. É uma amiga querida. E aí, Kelly, quanto que você cobrou? Eu cobrei o valor que é, R$ 650. Ela disse, eu não posso. Eu falei, então se organiza financeiramente para que você possa. Vocês não sabem quanto isso é desafiador para mim. Esses dias me chamou uma pessoa e me disse assim, eu quero tanto fazer um aí que você faz. Faço. Eu não estou fazendo mais muito esses atendimentos, não. Estou indicando para outras pessoas, mas às vezes eu faço. Quanto que é? R$ 350. Tá louca? Não, não tô louca. É esse valor que eu cobro. Tá bom. Tá bom, tá bom. E aí eu vou trabalhando esse abandono. Uhum. Vocês entendem? Poxa, a pessoa não quis. Não, espera um pouquinho. Eu faço menos para você. Não, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso ser capaz de resolver isso. E é na aplicabilidade, é na ação, é no sentir esse sentimento e lidar com ele que as coisas destravam. Não é nessa esfera mental somente de, eu tenho que resolver tal coisa na minha vida. Sim, como é que tu faz? Eu vou me livrar disso aqui, porque isso aqui, tá, e daí você vai arrumar outra coisa igual. Porque você não mudou comportamento, posicionamento, sentimento enquanto você estava ali naquele lugar. Só se rompe padrão na vivência. Só se rompe padrão na vivência. Nos posicionamentos, nas ações, nas posturas, nas sensações, nos pensamentos, nos sentimentos que você está tendo diante do desafio que você precisa viver. Não se rompe padrão de outra forma. Saiam dessa ilusão. Rompi o meu padrão, aplicabilidade. Aí eu rompi, eu fui lá na fulana de tal e ela colocou as mãos na minha cabeça e eu rompi o meu padrão. Poxa, gente, vocês sabem que isso não é real. Daqui a pouco volta. Então, a mesa ajuda, a DNB ajuda, a constelação ajuda, o mapa numerológico ajuda. Todas as ferramentas, quando usadas da forma certa, são transformadoras. Qual que é a forma certa? Ferramenta ação. Ferramenta mudança de pensamento. Ferramenta aplicabilidade. Quem já fez constelação comigo sabe. Constelação tá ali. Agora, fulano, você tem isso, 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 isso para fazer. Você tem isso, 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 isso para mudar. Daqui a um tempo você volta aqui e a gente vai ver se você fez aquilo que te cabe. Aquilo que tem, que é o que você precisa. Por quê? Porque a constelação é a ferramenta. E aí todas as outras práticas precisam se tornar reais na sua vida. Ou você volta a repetir, 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 repetir. E a gente vai ver por que que a gente volta a repetir hoje. Gente, essa aula vai levar mais do que uma hora. Eu já vou falar para vocês. As nossas aulas, elas vão levar mais do que 1 hora e 15, 1 hora e 20. Então, se programem. Fica até o horário que você pode. Depois pega lá do momento que você parou e assiste o resto, tá? Mas as aulas vai ser um pouquinho maior. Alguns dias sim, alguns dias não, né? Depende do conteúdo. Então, o nosso cérebro tem esse padrão neural, que isso é normal. Quanto é normal para mim ganhar? Quanto é seguro para mim ter? Quanto eu mereço receber? Como eu me comporto diante do dinheiro? Quando vem um monte de dinheiro, meu Deus, eu mereço, eu sou merecedora. Eu saio gastando tudo, torrando tudo. Porque a escassez é tão grande em mim que quando chega um dinheiro, eu quero comprar tudo, tudo, porque eu mereço tudo. Não é bem assim. Você tem que ter consciência. Ou o dinheiro acaba. Quantas pessoas vocês já viram histórias de pessoas que ganharam na Mega Sena milhões em menos de um ano, estavam na rua, estavam ganhando menos do que ganhavam antes, porque não tem uma consciência. Por isso que o app Finança depois vai entrar, né? Então, esse padrão, ele está no nosso subconsciente. Ele está no nosso campo espiritual. E é ali que a gente precisa também mexer. Então, o subconsciente, ele é 1 milhão de vezes mais poderoso do que a sua mente consciente, que é 5%. 95% dos nossos comportamentos são controlados pelo subconsciente. O que é isso? É você querer conscientemente, racionalmente ganhar 50 mil por mês, mas o seu subconsciente está programado para 5. O seu subconsciente
A sua sensação, aquilo que você de fato acha que você consegue, aquilo que para você é seguro, aquilo que para você é normal é 5. O que vai ser normal? 5. Mas eu quero 50, eu mereço 50. Pois é, mas você vai ter que mudar o subconsciente, a programação que está por trás. Isso não é porque a gente é fraco ou porque. Não, é porque é aquilo que eu de fato quero de verdade, está no meu subconsciente, está nas minhas programações, está nas minhas sombras, que eu preciso trazer luz e resolvê-las. O subconsciente é 1 milhão de vezes mais poderoso que a sua vontade consciente. O racional, a sua vontade consciente é 5%. E aí me responda no chat, quantas e quantas vezes você quis algo, você quer isso, você quer isso, você quer isso, você sabe o que fazer, você sabe para onde ir, e quando chega no momento de fazer e do negócio se tornar real, não dá certo, você não faz. E você diz, tem um bloqueio, tem uma trava, que quando é para mim fazer, eu não consigo, não vai. Que trava que é essa? Hein? Tem ou não tem? Quantas e quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Você sabe, você entende, você tem noção, direcionamento, sua mente irracional, ela sabe exatamente para onde ela tem que ir, o que ela tem que fazer. Mas quando chega no momento, por quê? Porque aquilo não é normal para você, aquilo não está programado. Você precisa primeiro ter reconhecimento do que está ali, para que você possa mudar, para que você possa ter uma nova consciência, uma nova programação, né? Muito, total. É isso. E o que que a gente vai ir fazendo? A gente vai ir acessando esses bloqueios, que são o quê? Como a minha mente foi programada para ser. Sim, parece algo que rouba a atenção. Isso! Eu tô ali, de repente aparece alguma coisa e eu desvirtuo, desvirtuo. Olho para lá, olho para cá. Aconteceu tal coisa. Vou ter que deixar isso aqui para depois, porque agora eu tenho que cuidar disso, 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 disso. E por ali vai. O que que acontece sempre comigo? Acontecia sempre comigo e agora eu já tomei consciência desse padrão. O ano passado, eu tomei consciência desse padrão lá por meados de abril e maio. Eu tomei consciência desse padrão, que é o quê? Que eu falei para vocês. Dezembro, novembro de 2024, eu cheguei ao teto de 45 mil. Cara, é maravilhoso. 5 mil? É surpreendente. É muito bom. Imagine quando eu chegar a ganhar mais. Vai ser muito bom. Mas o que que acontece? Acontece que os meus filhos ficaram doentes. Acontece que eu tive um afastamento com o meu marido. Acontece que eu me sobrecarreguei porque eu não soube estruturar. E aí o que que aconteceu? Pensamento e sentimento que vieram. E vocês precisam ser corajosos para admitir essas coisas. É dentro de vocês as coisas, não tá fora, não. Admitir. E aí, qual era a sensação que vinha para mim? Enquanto eu olho para o dinheiro, a minha família adoece. Eu não posso mais olhar para o dinheiro é mau. O dinheiro me desvirtua de Deus. Não é o que eu falo racionalmente, o que eu penso racionalmente, mas era a sensação que eu tinha, era o sentimento que eu tinha. Quanto mais eu ganho esse dinheiro, os meus filhos adoecem, eu adoeço, meu marido se afasta de mim. Se eu ganhar muito dinheiro, eu perco meu marido. Isso é real? Não, isso é uma programação interna. Isso é real? Não, isso é uma programação interna. Vou repetir. Isso é real, Kelly? Não, é a sua programação interna. O quanto você acha normal e seguro ter. Porque se você avança esse teto, algo você perde. Mas você tem como conciliar tudo? É óbvio, desde que eu consiga trabalhar essa sombra, o merecimento, o valor, tudo mais que eu tenho. Então, existe um termostato financeiro em cada um de nós. Amor, está fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido? Estão tendo clareza nessa aula? Está fazendo sentido para vocês? Falem para mim, enquanto eu tomo uma água. Todo mundo digita no chat, todo mundo. Quero saber se está fazendo sentido para vocês.
Porque, gente, eu tô estudando, eu tô fazendo muita coisa aqui para entregar algo bom para vocês, para que a gente realmente tenha mudança. Então, fala aí para mim. Muito sentido, sim. Vamos lá, tem 11 pessoas aqui. Só 3 responderam. Que coisa. Nossa, Kelly, como você tá chata. Respondam no chat. Falem comigo. Totalmente. A Sil tá aí. Ó, Sil. Vamos ver. Onde é que eu parei, gente? Muito. A Patrícia tá aí também. Ai, que bom que vocês estão aí. Termostato. Então, nós temos um termostato financeiro. Gratidão por vocês falarem aí comigo. Nós temos um termostato financeiro. Então, imagine, termostato é aquilo que faz a temperatura ficar naquilo que você programou, né? Então, o ar-condicionado. O ar-condicionado, se você programa ele para 22, você deixa ele para 22, se a temperatura do ambiente subir, ele vai trabalhar mais. Vocês podem ver que o ar-condicionado, por exemplo, está lá no 22, de repente começa a ficar um calor, ele começa a fazer um barulho maior, é um funcionamento maior, liberar mais ar. Para quê? Para voltar aos 22, para que aquele ambiente volte aos 22, né? Se lá fora esfriou, ele vai dar aquelas paradas, o ambiente esfriou muito, ele vai dar aquelas paradas, para quê? Para voltar ao 22, para subir ao 22. E assim também o nosso termostato financeiro, o nosso modelo, ele funciona exatamente assim. Se a minha programação ela acha normal e segura 10 mil por mês, acontecimentos, situações vão vir para que de 20 eu caia para 10, para que de 5 eu suba para 10. Vão vir, por quê? Porque é aquilo que é normal, é aquilo que é seguro, é aquilo que eu compreendo que é possível, que é normal, que é garantido, né? Então, se eu ganho 5, eu vou dar um jeito de subir até 10, por quê? Porque 10 é algo normal para mim, eu vou conseguir sustentar. Agora, se eu ganho 30 e meu padrão é 10, eu vou dar que é o que aconteceu comigo. Baixei, baixei, baixei. Por quê? Porque é o seguro. Se eu ganhar demais, eu perco meu marido e filhos. Então, como é que eu vou ganhar mais? Não posso? Entendem? Sempre há uma quebra de estrutura. Mas isso é real? Mais uma vez, não, não é real. Você não vai perder nada. É porque faz parte da sua programação. Quanto mais conscientes e conectados nós estivermos, mais abundantes seremos. Nós viemos para ser abundantes. Quanto mais eu estiver fazendo aquilo que é a minha missão, que é a minha essência, que está lá no mapa de vocês, que é o meu destino, estiver mais alinhado com isso, mais abundante eu serei. E não, eu não vou perder nada. Eu vou perder se a minha programação estiver desalinhada. Meu subconsciente, né? Não é minha inconsciência, é o meu subconsciente vai dar um jeito daquilo que é seguro, daquilo que é normal, tá? Então, exemplos reais. A pessoa ganha uma herança de 500 mil reais. 2 anos depois, torrou tudo. Nossa, quantas constelações lá na Escola Vida eu tenho feito, porque eu fiquei mais com a parte profissional das constelações, e o que eu tenho pego de pessoas que receberam herança e não tem mais nada. E a dor delas de ter recebido a herança, eu recebi tal coisa que era do pai, tal coisa que era da mãe, e simplesmente eu não tenho mais nada agora, né? Nada. E eu investi num negócio que não deu certo. Eu vendi o apartamento que os meus pais me deixaram e investi em tal coisa que eu não sei para onde que o dinheiro foi, né? A pessoa ela consegue um cliente grande, a renda dobra, do nada esse cliente não quer mais, ele vai embora, né? A pessoa recebe aumento, surgem gastos inesperados, mais dívidas, consome todo aquele aumento que veio, não consegue sustentar. Até ganha mais, mas daí gasta mais. Por quê? Porque não tem a ver com a consciência financeira, porque daí se a gente tem uma falta muito grande, eu vou querer gastar cada vez mais para suprir isso, né? Então, é preciso que vocês entendam e depois eu vou trazer essas perguntas para vocês lá no grupo, tá? Eu vou falar aqui, mas eu já montei um Word para vocês bonitinho, tá? Qual é o meu termostato financeiro atual? Quanto eu acho normal ganhar? E aí você precisa ser sincero.
Lembra que eu falei para vocês? 45 mil racionalmente é um valor até pequeno para aquilo que eu almejo. Mas é normal para mim ganhar? Não, se quanto mais eu ganho, mais o meu marido se afasta de mim. Então é preciso ter essa consciência. Qual o seu termostato financeiro atual? Você já viveu situações em que ganhou mais e depois voltou ao mesmo ponto? Voltou ao mesmo valor recebido antes? Como que você se sabotou? Reconhecimento é o primeiro ponto que nós precisamos. Como você se sabotou? Você gastou demais? Você perdeu oportunidades? Você errou? Você adoeceu? Eu cansava de. Olha, esse ano eu não fiquei doente, gente. Não peguei uma gripe esse ano. Nada. Por quê? Porque eu tomei consciência. Sabe onde que eu tomei consciência? No Reconfigure Seu Destino de maio. De maio. Quando a gente foi fazer a, quando eu fui fazer com os representantes, né, com a equipe, eu fui fazer com eles internamente, eu me trabalhei ali também, e eu identifiquei por que eu adoecia, da onde vinha o adoecimento cada vez que eu tinha um passo para dar. Eu não fiquei mais doente desde maio, eu não adoeci mais. Até endometriose, que era algo que eu estava lutando. Gente, os últimos 2 meses eu. Por quê? Porque eu entrei em contato com isso. Tem alguém com a câmera ligada e tá dando um barulhão aqui. Deixa eu ver quem que tá com a câmera ligada. Quem tá com a câmera ligada, desliga, amores. Ah, aqui, desliguei. Pronto, desliguei para não dar interferência. Tá? Então, é preciso ter essa clareza. Como eu me sabotei, eu adoeci, eu erro, eu perco oportunidades, eu gasto mais do que eu ganho, né? Então, você não precisa compartilhar, você precisa reconhecer. Então, de onde vem o meu termostato? Qual é a origem do meu modelo financeiro? Né? E agora que vocês reconhecem, o meu padrão é oscilação emissão. Isso, o temperamento muda, né? E aí eu vou identificando o que acontece comigo. Meu padrão era adoecimento. Eu adoecia. E aí, se eu adoecia, o que que acontecia? Quanto mais dinheiro eu ganho, mais doente eu fico. Por quê? Porque o meu padrão sempre foi adoecer. Vocês já ouviram essa história? Lá quando criança, nós já vamos falar sobre isso. Lá quando criança, a, a minha irmã mais velha era mais tímida, a mais nova era doente. O que que eu criei? Criei doenças no meu corpo para ser vista. Mas eu não era vista, é claro que eu era, mas não do jeito que eu achava que eu tinha que ser. Eu criei um padrão de adoecimento, de ficar doente, para quê? Para ser validada, para ser vista, para ser amada. Só que isso agora, na minha vida adulta, é um atrapalho. Por que eu estou ficando doente? Isso não há motivo, né? Então, esse reconhecimento, reconhecer que nós temos um termostato, temos aquilo que é normal, aquilo que é seguro. Da onde isso vem? Né? Da onde isso vem? Existem 3 formas de reprogramação. 3 formas. A primeira delas é a programação verbal. O que eu ouvi, vamos falar de dinheiro. O que eu ouvi sobre dinheiro? Do 0 às 7, dos 7 aos 14. Principal fase, 0 às 7, 0 aos 7 anos. Depois, dos 7 aos 14, setênios. E aí também tem do 0 aos 2, 2 aos 4, mas 0 às 7 é uma programação que fixa. Por quê? Porque nós estamos constantemente, enquanto crianças, no estado teta do nosso cérebro. Então, tudo aquilo que é visto, ouvido e visualizado gruda, tá? Então, aquilo que você ouviu sobre o dinheiro. Dinheiro é difícil, não é fácil, não dá para comprar, não tem dinheiro. E ali vai, você tem que fazer uma viagem aí no tempo para saber o que é que você ouviu. Programação por modelagem, o que você viu sobre dinheiro? Programação por incidentes específicos, experiências marcantes relacionadas ao dinheiro. Então, vamos lá para exemplos, programação verbal. O que os seus pais, os seus avós, os seus professores, as pessoas que você confiava, que estavam no seu meio, falavam de dinheiro quando você era criança. Dinheiro não dá em árvore, rico não vai para o céu, dinheiro é a raiz de todo mal. Quem que já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. Quantas vezes na igreja eu ouvi isso? Dinheiro é a raiz de todo mal. Olhem aí. E aí, qual que era a minha programação? Perder o marido,
filhos doentes, adoecer cada vez que eu ganhava mais dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é raiz de todo mal. Quanto mais você ganha dinheiro, mais a sua vida vai ficar ruim. Por quê? Porque dinheiro é de Deus. Da onde isso? Suas crenças, programações, aquilo que você ouviu. Temos que nos contentar com pouco. Não somos ricos, somos honestos. Não, minha filha, nós não somos ricos, mas a gente é honesto. O que eu ouvi muita frase assim, nós não somos ricos, mas nós temos crédito. Temos crédito, né? Então, temos crédito significa, putz, é dívida em cima de dívida, é financiamento em cima de financiamento. Até os 7 anos nem sabia que existia dinheiro. Pois então, olha só, nem sabia que dinheiro existia. Então, qual é a minha programação? Dinheiro é algo invisível, impossível. Eu não consigo ter. Isso é muito forte. Pense, se eu nem sabia que dinheiro existia, então hoje como que eu programo? Por troca, por receber o pouco, tá bom, por quê? Porque dinheiro é algo que não tem, nem sei como que é. Dinheiro não traz felicidade. Para ganhar dinheiro tem que ralar muito, trabalhar muito. Quantas pessoas eu vou dizendo, ai, mas se eu tiver que fazer mais tal coisa, eu vou perder a minha vida. Mas se estruture, se organize, é o que eu tenho feito, tenho me organizado, me estruturado para ter tempo com a família, para ter tempo do trabalho, para ter tempo de lazer, e eu tenho conseguido. Agora, esse ano, eu tenho mais tempo para cozinhar. E eu sei que eu vou conseguir, já estou estruturando agenda, organize-se, planeje-se, torne ação concreta na sua vida. Programação por modelagem. Não importa o que seus pais falavam sobre dinheiro, importa como eles se comportavam. Como as pessoas da sua infância se comportavam quando o assunto era dinheiro. Você viu brigas entre pai, mãe, famílias, tios por conta de dinheiro? O que você viu por conta de dinheiro, né? Os 7 anos de idade, o nosso cérebro, então, ele está em estado de onda teta, que é o estado de hipnose. É o que a gente chama de ai, meu Deus. Não é estado hipnótico. É outra coisa que agora não me lembro o nome. Eu vou descobrir. Eu não me lembro agora. Se vocês lembram, alguém fala. Não é estado hipnótico, é outra coisa. É não sei o que hipnótico, tá? Por quê? Porque tudo aquilo que é visto é gravado. É real. É a única e absoluta verdade, né? E tudo que a criança vê até os 7 anos é gravado diretamente como verdade absoluta. Então, exemplos, né, das programações por modelo, por aquilo que eu vejo e sinto quando eu vejo. Pai trabalha 14 horas por dia, nunca está presente. Dinheiro, ausência e sofrimento. Eu precisei olhar para isso. é, Até foi a Silvia um dia que me falou com o atendimento das crianças, dos kids que ela faz, que ela me disse, o João Vitor, ele não quer responsabilidade esse trabalho porque ele vê o pai e a mãe trabalhando demais. E ele acaba não tendo atenção. E aí eu comecei a olhar para isso. Olhar para isso. Como que eu estava lidando com o trabalho e quantas vezes, por exemplo, eu estava aqui no momento do meu trabalho, mas como eu trabalho muito em casa, né? Eu trabalho muito em casa. Então, eu tô aqui, mas eu tô trabalhando, né? Eu não tô relaxando, eu tô no meu horário de trabalho. E aí eles chegam, e chegam, e chegam, e chegam, e chegam, e eu nunca parava. Eu nunca parava. Eu dizia, a mãe tá trabalhando. A mãe tá trabalhando. Mãe, a mãe tá trabalhando. E aí eu tive que começar a organizar. Aí eu comecei a falar para eles, amores, à tarde, tal e tal horário, a mãe tá em casa, mas a mãe está no horário de trabalho, como se a mãe tivesse trabalhando no escritório, como se a mãe estivesse trabalhando na escola, como se a mãe estivesse trabalhando em qualquer outro lugar. Então, eu preciso que quando vocês vêm falar comigo, vocês deixem a mãe terminar. Às vezes a mãe está atendendo, a mãe precisa terminar, e aí a mãe vai dar atenção para vocês. E eu comecei a fazer isso. Às vezes eu estou aqui, ou eu estou atendendo alguém, eles chegam, eu digo só um pouquinho. Ou eu digo para a pessoa, só um momento. Que, filho? E esse olhar de que, filho? Fala. Olhar. Olhar para eles. O quê? O que é que tu quer? O que é que tu precisa? Né? Precisei começar a fazer isso. Então, trabalha demais, nunca está presente, só trabalhou.
compensa com presentes e tudo mais, mas o que isso não é o suficiente para mim. A mãe que sempre economizava por medo de faltar. Você associa dinheiro com falta, ansiedade. Sempre vai faltar, sempre vai faltar, sempre vai faltar, né? Quando ninguém falava de dinheiro, dinheiro era um tabu. Você associa aquilo que a Eliane falou assim, eu nem sabia que dinheiro existia, porque ninguém falava de dinheiro. Dinheiro era um assunto que não se falava. Então, o que acontece? Vergonha, invisibilidade. Eu me sinto envergonhada, invisível nas minhas relações, na minha vida, nas coisas que eu faço, 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 faço. Eu me sinto que é invisível, ninguém vê. Nunca se foi falado em dinheiro, nem sabia que existia. Então, como seus pais se comportaram com o dinheiro? O que você viu? O que você ouviu? Como foi a programação que você teve? Né? E o número 3, programação por incidentes. Anotem isso para depois vocês refletirem. Gente, ontem eu anotei várias coisas para mim refletir. Por quê? Porque eu vou estar fazendo trabalho com vocês. Eu sempre faço o trabalho com vocês. Porque não faz sentido eu fazer um trabalho para vocês que eu também não faça, né? Então eu sempre faço junto. Terceiro, então anotem, como seus pais se comportavam com o dinheiro, o que você viu, o que você ouviu, o que hoje você reconhece. Reconhecimento é a nossa primeira semana. Nós estamos na fase de reconhecimento. Terceira forma de programação, incidentes específicos. Então, um acontecimento traumático, algo marcante sobre dinheiro, né? Cria uma crença definitiva. Deixa eu ver o que vocês falaram. Estava fazendo sim, inclusive já me vi nessa situação ano passado. Uhum. Muito sentido. O meu padrão é oscilação emocional. Até os 7 anos eu sabia que o dinheiro existia. Tive uma infância com muita falta de dinheiro, brigas de família por herança. E aí o dinheiro ele acaba virando o quê? Tudo aquilo que eu vou receber causa briga, discórdia. Receber não é bom. Receber não é bom, né? A gente precisa estar atento nisso aí. Muito atento. De vez em quando eu vou ler, eu esqueço. Terceiro modelo de programação. Vamos lá. Um acontecimento traumático. Vira uma crença definitiva, muito difícil de ser quebrada. E se repete. Lembrem que quando eu falar que é difícil, significa que é algo que se mantém por muito tempo. Vocês não me ouviram dizer é impossível. Nada é impossível. Absolutamente nada é impossível. Você só tem que saber o caminho, a direção certa para onde você tem que ir. Então, exemplo, seus pais perderam tudo em um negócio. Se empreender, se investir, é perigoso. Tudo. E aí, por exemplo, eu tenho o sonho, a meta, eu sei que eu consigo empreender, fazer diferente e tal, mas perderam tudo. Então, se eu for por esse caminho, pode ser que eu também perca. Então, é seguro procrastinar, não conseguir, não fazer o que precisa. E aí que começam os padrões. E aí eu não faço, não faço, não faço, não faço. E aí vai. Você pediu algo caro de aniversário e seus pais brigaram por conta disso. Brigaram porque você pediu algo e a sua mãe queria te dar e o seu pai dizia, não, pois é menino. Ou ao contrário, você é muito ruim, porque brigaram. Você associa que querer, desejar, causa sofrimento, causa discórdia. Você foi humilhada ou humilhado, alguma fala, né, na escola ou com colegas por não ter o tênis da época, por não ter a calça com brilho, por não ter o laço, não sei o quê, por não ter a bola, sei lá, da onde, ou a bicicleta. E aí você associa, né, que não ter dinheiro é humilhação, é desonra, né? E essas três programações, eu sempre falo, né, na desprogramação neurobiológica, que eu sempre trouxe para vocês na questão da neurociência, né, que ela está muito clara dessas programações, e Harvey Eker também traz no livro Os Segredos da Mente Milionária, mas ele não explica. Ele não explica por que algumas pessoas
conseguem reprogramar facilmente e outras não conseguem, por mais que tentem. E é isso que eu vou explicar para vocês. Ele não explica, ele só traz que há uma programação, há uma forma de funcionar. E essa programação tem que ser desfeita. E quantos de vocês já tentaram, tentaram, tentaram? E aí que entra algo que não tem nos livros. Não está no livro Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo. Não está no livro dos Segredos da Mente Milionária. Não está nos livros. Por quê? Porque aí vem a nossa questão que não é só psicológica, mas aquilo que tem de espiritual por trás das nossas programações. Ou seja, eu falei no áudio, eu vou repetir. Você não veio limpo. Você não veio limpo. Você já nasceu com algo programado para você daquilo que você veio para ser luz, trazer luz, aprender. Você veio para aprender, mudar algo na sua vida. Isso é possível? Extremamente possível. Lembra que eu falava para vocês na aula que eu dei, no videozinho que eu gravei do mapa da alma? Se vocês não verem as coisas, ó, quanta gente que me chamou no privado para me pedir como que fazia, ou que não estava dando certo, e aí eu perguntava: você assistiu os vídeos e você ouviu os áudios que eu mandei? Não. Então, por favor, volta lá e ouve que está explicado. Por que você quer sempre cortar processo? Por que você quer sempre ir para o mais rápido? Faz o movimento de ver as coisas que eu mandei. Poxa vida, se eu mandei é porque é importante. Se não fosse importante, não teria mandado. Né? Não, que eu já quero ir para a parte final. Pois é, aí que tu se perde. Né? Então, volta lá, assiste, cara. Meu Deus. Vai na velocidade 2 se a questão é tempo. Mas você tem tempo para fazer tanta coisa que às vezes é inútil e fútil e você tira tempo. Por que não dedica tempo para fazer isso aí também, né? Eu não lembro de meus pais falarem em dinheiro, mas tínhamos uma vida difícil. Nunca passamos fome, mas era bem regrado. Eu rodei o programa redondinho de doação extrema da minha mãe no trabalho e do meu pai quando tive burnout, quando investi alto. Investi alto, sonhei demais, quebrei, fiquei doente, uma programação, né? E aí a gente começa a ver, ó, do meu pai e da minha mãe, coisas que também aconteceram, que eu vi acontecer com eles. Então, nesse livro nós temos algumas chaves para a programação, mas nenhum deles explica por que que às vezes é tão desafiador. Ah, mas é só rodar um protocolo. Ah, mas é só tomar consciência. É só reconhecimento, mas tem a questão espiritual por trás, que é esse o diferencial desse trabalho. Esse é o diferencial. Então, conseguir perceber onde que está a questão espiritual está no seu mapa. Está no seu mapa. E aí, muitos de vocês trouxeram. Fica aí, aguenta. Eu sei que tem gente que tem que trabalhar, tá? Mas quem puder, fica aí. Aguenta aí. E eu vou trazer alguns para vocês. Olha só. Meu destino é um. Minha maior sombra é impaciência. Aparece de forma que não consigo esperar as respostas. Quero que seja resolvido rápido, sem esperar o tempo certo das situações. Isso impede que surjam oportunidades. Surge um sentimento de que as coisas não andam. E aqui o André, ele descreveu realmente. Ele conseguiu extrair ali a sombra. Minha maior sombra é impaciência. Você não veio limpo desde o momento do seu nascimento. Você já veio para aprender a ter paciência. E isso não é uma questão de programa. O que está na sua sombra é espiritual, faz parte do seu karma. O que é karma? É o aprendizado que eu vim para ter nesta vida. O que eu preciso corrigir nesta vida, que é meu. E eu tenho que dar um jeito de respirar fundo. Sair da ansiedade, aprender a esperar. Vamos ver outro aqui. Rosane. Escreveu: qual dessas sombras? Rigidez. Onde aparece? Procrastinar por falta de confiança. Qual o custo desse padrão? Trava no meu crescimento, na minha prosperidade. O que que a rigidez traz?
um controle de tudo. Tem que estar tudo sob o meu controle. Então, se vem uma oportunidade que algo passe das minhas mãos e não for exatamente do jeito que eu planejei, rigidez, tem que ser exatamente como eu planejei. Se sair um pouquinho de linha, pronto, não deu certo, eu já caio num sentimento de que eu não fui bom o suficiente. Eu não tenho uma fé maior que confia no movimento. E aí, quando eu digo para vocês lá no início da aula, Deus não tem nada guardado para você, mas Ele está atuante em todos os passos que você der. Mas Ele está atuante quando você confia no movimento que você precisa fazer. Ele está atuante, mas você tem que sair da ilusão, da fantasia de que eu não preciso, entendam isso que eu estou falando, não confundam o que eu estou falando. Vocês têm que sair do lugar de que Deus vai me dar aquilo que eu preciso. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso me posicionar. Ah, eu tenho um casamento terrível, meu marido, minha mulher é assim, 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 assado. Eu não preciso me posicionar, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso confiar que Deus vai mudar essa pessoa. Esse dia tive uma cliente que disse assim para mim: eu rezo diariamente para que Deus toque a vida do meu marido e ele mude. Meu pai, Deus tem capacidade de fazer isso? É óbvio que sim. Mas o seu marido, no caso essa cliente, precisa querer fazer alguma mudança na vida dele, porque ele tem livre-arbítrio. Assim como essa cliente tem livre-arbítrio de decidir o que ela quer. Se ela quer mudança, ela vai ter que se posicionar diferente, ela vai ter que sair dessa ilusão que Deus tome. Não, você precisa fazer as mudanças, tá? Então, as três programações: verbal, modelagem, incidentes específicos. E aí, a camada mais profunda, a sua sombra espiritual como a raiz desse modelo financeiro. Então, a gente precisa olhar para a raiz disso tudo. O que espiritualmente eu vim. E aí, vocês já me ouviram falar. É que eu falo em vários lugares. Eu acho que eu falei no Café com Alma, mas eu vou repetir aqui. A única coisa que você tem para fazer nessa existência é crescer e evoluir. Qual é o meu propósito de vida? Crescer e evoluir. Qual a minha missão de vida? Crescer e evoluir. Por que que eu estou nessa vida? Para crescer e evoluir. Como que eu cresço e evoluo? Acesse a sua sombra. Tenha reconhecimento dela. Veja onde que ela atua na sua vida. E agora você vai ter práticas e comportamentos diferentes. Só isso não, você vai ter ferramentas. Ferramentas que vão te auxiliar nesse processo. Mas a ferramenta precisa ser aplicada em você, você precisa fazer, tá? Então, a diferença entre a psicologia, né, Tony Robbins, Joe Dispenza, Harvey Eker, existe uma diferença entre psicologia e espiritual. A psicologia, ela identifica as crenças, ela ensina a reprogramar com afirmações, com visualização, com ferramentas, com ação massiva, com posicionamento. Ela funciona perfeitamente até certo ponto. Qual ponto? Existe uma camada mais abaixo, mais profunda, que vai além das suas crenças, que ela não é psicológica, é a espiritual. Quem fala muito sobre isso? Carl Jung fala muito sobre isso. Por isso que, mulheres, eu volto a insistir com vocês. Café com alma. Café com alma. Nós falamos só disso. Só disso. Não sei que vocês ainda estão perdendo tempo de que não entraram. Sem conhecimento não há mudança, tá? Carl Jung fala muito sobre isso. A sombra, e aí a sombra que está no mapa de vocês, é a parte não reconhecida da personalidade. Até que você torne o inconsciente consciente, essa forma de Carl Jung, muitos psicólogos aí se adotaram dela, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Não, não é destino. É a sua sombra não reconhecida. É o seu inconsciente atuando porque você não tornou consciente.
esta sombra para trazer luz a ela. Só isso, é por isso que nós estamos na fase de reconhecimento. Carl Jung, né? Ele é um psicólogo analítico, né? Um psicanalista. Então, esta sombra, e essa sombra, ela é espiritual. O que é a sombra espiritual? É o padrão kármico não resolvido que a sua alma trouxe para esta vida para ser aprendido por você. Eu vou repetir. O que é sombra? O que é a sombra espiritual, né? O que é a treva da sua vida? O que é o bloqueio? O que é a trava? É o padrão kármico não resolvido que muda a sua, que muda não resolvido que a sua alma trouxe para essa encarnação, para essa existência. Ou seja, é aquilo que você veio para aprender, crescer e evoluir. É isso. Então, tornem sério isso que eu estou pedindo para vocês. Tornem sério. Ai, eu identifiquei a minha sombra. Ela é tal coisa. Não, ela tem que ter causado desconforto. Se você ficou em paz e feliz quando você viu a sua sombra, você não acessou ela. Ela tem que te causar desconforto. Por quê? Porque é só no desconforto que a gente é capaz de quebrar. É só naquele momento que você diz assim, eu não aguento mais isso. Pronto. Opa, aqui eu vou ser capaz de virar uma chave. Enquanto tá tudo bem, eu tenho isso. Ai, no meu mapa, aquilo. Ai, é meu. Hum. Não, não criou desconforto. Aí tá o grande problema, é para criar desconforto. É para trazer desconforto. Então, não é algo que você aprendeu nesta vida, aquilo que é espiritual, é algo que você veio com ela marcado na sua alma, de vidas passadas, de herança familiar, de contratos espirituais, de padrões ancestrais. Você escolheu nascer nesse padrão, nesta família, com essas pessoas, não para sofrer. Não, você não veio para sofrer, você veio para transcender. Você veio para iluminar isso. Você veio para trazer luz para isso. Esse é seu desafio, por isso é a sua sombra. O número do seu destino no mapa da alma, ele revela qual é a luz, o potencial máximo da minha alma, que vocês vão achar lá na essência. É o potencial máximo daquilo que eu vim para ser. Mas eu não sou isso, Kelly, porque você está na sombra. Por isso que você não é isso ainda. Por isso que você não reconhece a sua essência. Então, o padrão espiritual não resolvido é aquilo que bloqueia a sua luz, são as travas que você diz. É aquilo que você diz que parece que acontece alguma coisa, que tem uma trava, que tem um impedimento. Pois é, tem mesmo. E é aquilo que você precisa da luz. E aqui está essa conexão com o modelo interno financeiro. A sua sombra espiritual cria as crenças limitadoras que você tem sobre dinheiro. E é por isso que você veio com essa sombra, tá? Então, você ouviu coisas ruins sobre o dinheiro e criou crenças. Não, não é isso. É o contrário. Sombra espiritual. Você atrai família, ambiente que reflete essa sombra. Você veio para um padrão familiar, para famílias, para pessoas que refletem exatamente a sombra que você tem. E aí as suas crenças se formam, o seu modelo interno financeiro se cristaliza. Por quê? Porque é o que você veio para aprender e evoluir nessa existência. Ficou claro? Vocês conseguiram entender? Ficou claro? Por que que eu tenho essas crenças? Por que que eu vim nessa família? Por que que tudo isso se desenrolou na minha vida? Porque é o aprendizado da sua existência. E justamente você vem naquela família, naquele ambiente que vão disponibilizar para você ter a oportunidade de crescimento e mudar isso. Porque isso faz parte do seu destino. Mudar essa sombra, dar luz a ela. É isso. Sim? Entenderam? Ficou muito claro. Que bom. Que bom. Vamos ver quantas pessoas ainda estão. 8. Eu sei que as pessoas trabalham. Gente, vou tentar terminar. Ah, meu Deus, já deu 1h10. A aula tá boa para vocês? Para mim continuar mais um pouquinho. Gente, eu preparei muita coisa. Vou ter que reduzir aquilo que eu preparei.
Vou ter que reduzir as aulas, senão eu quero falar demais. Então vamos lá. Agora eu vou falar sobre o destino, tá? Vou trazer bem rapidinho, bem rápido assim, só para a gente conseguir entender, né? Qual é o meu aprendizado que tem cunho espiritual, por que que eu tive essa crença, tá? Então, destino um é o meu. De quem mais aí que é um, C antena. Por exemplo, uma das sombras é a solidão. Essa solidão vem do quê? Medo de ser abandonada, medo de rejeição, que eu falei para vocês, que é uma das minhas sombras. Medo de ser abandonada, medo de rejeição. Qual que é o padrão espiritual? Estou sozinha, ninguém me apoia, ninguém me ama, eu tenho que fazer tudo sozinha, tudo depende de mim, eu não posso confiar em ninguém. Porque quando eu começo a confiar em alguém, essa pessoa vai embora. Ou ela comete alguma coisa, falha comigo. Como isso vira modelo financeiro? Então, padrão espiritual. Estou sozinha, ninguém me apoia, pá, 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 pá. Eu vou ser abandonada, eu vou ser rejeitada de novo. E eu sou abandonada e rejeitada em vários momentos da minha vida. Por quê? Porque a sombra espiritual. Aí isso vai criando o modelo financeiro limitado, o modelo de relacionamentos limitado. Então, a crença, se eu pedir ajuda, eu vou ser abandonada. Ou eu vou entregar algo para alguém e essa pessoa vai fugir com o meu conhecimento. Não posso. Comportamento, não delego, não faço parcerias, não peço ajuda. Tudo está comigo. Tudo está comigo. Resultado financeiro, trabalho demais, ganho pouco, não escalo. Por que que eu não escalo? Por que que eu trabalho demais? Por que que eu ganho pouco? Porque no meu termostato financeiro, eu só posso ganhar aquilo que eu sou capaz de fazer sozinha. Porque eu não posso confiar em ninguém. Não posso delegar, eu não posso confiar nas pessoas. Elas podem me abandonar, me rejeitar. Eu tenho perfeccionismo, não dá, não dá. Eu tô sempre sozinha. Tudo depende de mim. Esse é uma das sombras do né? Se eu trazer todas as sombras, eu vou ficar aqui até amanhã. 2, sombra de dependência emocional. Padrão espiritual, eu preciso do outro para existir. Sozinha eu não sou nada. Uma cliente me chamou no sábado à noite, às 11 horas da noite. E ela me disse assim, eu preciso que você me ajude. Eu briguei com meu namorado e parece que me falta ar. Parece que sem ele eu não consigo viver. Eu falei, misericórdia, Senhor Jesus, dependência emocional, o que é isso? Como assim? Que o teu ar para ser respirado depende de uma pessoa. Sozinha eu não sou nada, eu dependo desse ser, porque senão, crença, eu preciso de alguém que me sustente, eu preciso dele. Ele é o ar que eu respiro. Como assim? Comportamento. Qual comportamento que isso gera? Não busque independência. E falando do financeiro, não busca independência financeira, se anula em parcerias, aceita menos, fica dependendo dos pais, fica dependendo de alguém que dê, fica dependendo sempre. Resultado financeiro, medo de prosperar, não prospera, porque se eu prosperar, eu não vou mais ter as pessoas me dando. Então eu não vou para frente, eu procrastino o tempo inteiro. Termostato, eu não posso ganhar mais do que o meu parceiro, do que a minha mãe, do que o meu pai, do que. Não posso ganhar mais, tá? Eu vou depois passar essa sombra para vocês, porque senão a gente vai demorar muito. Eu achei interessante aqui, deixa eu ver as coisas que eu anotei só um pouquinho. É, a sombra 9, a sombra 9 não, a sombra do destino 9 do desapego excessivo. Uma das sombras do destino 9 é o desapego excessivo. E aí vem o padrão espiritual, né? Apegar-se a sofrimento. Então eu não me apego a nada. E aí, o que que acontece? Acontecem experiências na vida dessa pessoa em que ela perde pessoas queridas, em que ela perde coisas, em que ela perde, sabe? Por quê? Apego é sofrimento. Então eu vou ter na minha experiência situações em que se eu me apegar a uma vida, a uma experiência, a um sonho, a dinheiro, a pessoas, eu vou sofrer. Então eu não me apego a nada. Não sou apegada, né? Qual é a crença que vem? Então, esse é o padrão da sombra 9. Então, qual que é a crença que vira, né? A crença limitante. Querer dinheiro é apego material.
Apego material não constrói, não constrói. É, resultado financeiro, pobreza disfarçada de desapego. Eu não ganho muito dinheiro. Pobreza, às vezes não é pobreza, mas assim, eu não ganho, que é uma das que eu não sou 9, mas eu tinha muito isso também. Pobreza disfarçada de desapego, ou seja, eu não ganho muito dinheiro porque eu não sou apegado a isso. Eu não sou apegada a dinheiro, não, para mim tanto faz. Termostato, eu não posso ter mais. Por quê? Porque ter é apego. Eu sou 9 e é bem assim. A gratidão, Jana. Eu não posso ter, porque ter é me apegar. E aí vem uma crença espiritual, né? Vem um padrão espiritual, que é se eu for apegada ao dinheiro, eu eu não estou com Deus. Se eu for apegada a dinheiro, se o dinheiro for algo importante para mim, eu não estou com Deus. Eu estou falhando, tá? Então essas são algumas sombras, depois eu vou passar elas para vocês lá no grupo, tá? Aí eu vou passar um exercício para vocês também, só para mim agora ir passando. E vocês façam, lembram que agora nós não temos atendimentos todos os dias, e vocês têm um tempo. Tiveram um tempo para o mapa, viemos para aula, amanhã nós temos atendimento. Por que que amanhã é o atendimento, Kelly? Para dar tempo de vocês olharem para a sombra, lidar com ela, sentir desconforto e escrever. E a gente vai para o atendimento. A aula agora trouxe mais clareza. Então, essa estrutura que eu achei que ia funcionar. Eu mando o áudio lá na sexta, essa vez eu mandei no sábado por causa do dia que eu quis usar nesse dia. Vocês têm um tempo até a aula de segunda vai trazer clareza, conhecimento, despertar. Terça-feira nós temos o atendimento, vocês estão preparados para o atendimento. Vocês sabem exatamente onde esse atendimento vai estar atuando. É diferente de antes que eu fazia um atendimento, vocês nem sabiam no que estava atuando. Agora você sabe, está atuando na sua sombra de destino, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Você vai revisar, vai identificar o seu destino, a sua sombra novamente. Você vai reconhecer, é exatamente isso que sabota a minha prosperidade. É isso, é esse comportamento. Aqui, como eu citei, o exemplo, eu peguei aqui no grupo do André, que estava mais fácil aqui, primeiro para mim, deixa eu ver se tem mais algum. O André, que eu li para vocês. Eliane Cardoso, qual sombra? Irresponsabilidade. Onde isso aparece? Em todas as áreas da minha vida. Procrastinando nas atitudes, nos trabalhos, nas decisões, nos cursos. Acabo não assumindo minhas rédeas, não tendo constância nos aprendizados, não me posiciono nos relacionamentos e, por consequência, a escassez me acompanha. Preciso mudar isso e vou. E ela já reconheceu e já decretou. E vou. Por quê? Porque isso me causa desconforto. Bonito, bonito. A Silvia colocou dramatismo. Onde isso aparece? Nos relacionamentos. Qual o custo? Percebo que isso diminui a minha potência. Que era aquele lugar que eu falei para vocês, por exemplo, se eu ganhar mais dinheiro, eu perco tal coisa, né? O dramatismo, olha que interessante, né? Deixa eu ver mais uma aqui que esteja bem escritinho. O meu marido, ele escreveu, crenças, a sombra que eu reconheço em mim, medo da grandeza. Medo da grandeza. E é engraçado porque eu sempre falo para ele, amor, você toca violão e canta lindamente. É a coisa mais linda de ver, a tua voz é magnífica. Ele canta em casa lindamente, mas quando ele está com outras pessoas que também cantam ou tocam, ele baixa o volume e ele não canta mais. Ou ele diz que quando ele começa a tocar violão, ele diz que ele ainda tem muito que aprender, que ele não sabe nada. Que ele não canta, ele não solta a voz. Então tem medo de aparecer, medo da grandeza, ó, que ele identificou aqui. Onde isso aparece de forma concreta? Na minha vida pessoal. Quando preciso ser eu mesmo, me escondo. Olha, gente, como isso é forte, identificar isso. Olha como isso é forte. Qual o custo desse padrão na minha vida? Oportunidade, sentimento de merecimento. Então, vocês vão olhar de novo para a sombra de vocês e vocês vão entrar em contato com isso, né? Teve gente que eu vi que respondeu só assim, qual que é a sombra? Tal. Qual que é onde que se manifesta em tal, uma palavra. O que isso traz de tal coisa, uma palavra só. Não, eu preciso que você estruture isso para si mesmo.
Eu preciso que você escreva isso para si mesmo, que você tenha clareza de onde, de como e por quê. Clareza disso, estruture, tá? Então você vai refazer se for o seu caso. Se você fez só pontual, você vai refazer. Você vai reconhecer exatamente, isso é assim, é assado. Como especificamente essa sombra criou meu modelo interno financeiro? Como que ela atua? Aí você vai fazer. Como que esse padrão ele acontece? Qual é a cadeia de manifestação na nossa vida, né? Sombra espiritual é a primeira, processo kármico. Crença, a sombra espiritual é o primeiro, veio com você. Essa sombra espiritual vai te trazer experiências de vida que vão criar as suas crenças limitantes. A sua infância, a sua maneira de vida, como que as coisas funcionaram. Essas crenças limitantes, por sua vez, vão formar em você pensamentos repetitivos, que são gerados pela crença. Não posso, não consigo, não vou, não dá certo, dinheiro traz sofrimento, se eu ganho muito dinheiro eu adoeço, eu vou me perder das pessoas, dinheiro eu me desconecto de Deus. Então, vem primeiro é o espiritual, depois, esse espiritual te proporciona, te coloca em experiências que criam as crenças. As crenças, por sua vez, criam pensamentos e pensamentos repetitivos. Esses padrões e pensamentos repetitivos fazem com que você tenha sempre as mesmas emoções e sentimentos e sensações. E essa sensação, sentimento e pensamento gera os comportamentos que você tem, que são ditados pelas suas emoções. Consequentemente, seus comportamentos vão ter as ações que você tem coragem e capacidade de fazer ou não. E isso gera a sua frequência vibracional. E tudo isso junto é o seu resultado. E a resposta do universo para aquilo que você pensa, sente, age, faz, vibra, resultado. Ah, essa pessoa quer mais disso. Essa pessoa precisa de mais disso. O resultado, o universo responde. O universo responde. Tá? É isso. Isso. Eu falei tudo que eu queria? Não. Precisaria de mais uma aula. Mas eu termino na aula passada, ou eu vou mandando áudios para vocês durante a semana, para vocês se manterem aí lá por sexta-feira. Eu vou deixar vocês aí no tempo, vou dar o exercício. Sexta-feira eu mando mais áudio, tá? Para que vocês vão fazendo esse processo. Vocês entendem que agora os tratamentos, eles têm uma força muito maior, porque nós vamos estar tratando a sombra de destino, e você sabe qual é. Você identificou, você reconheceu, é muito mais forte agora a ferramenta. Porque você está acordado, desperto mesmo, ok? O atendimento de amanhã pode falar como vai ser? Não sei ainda. Não sei o que eu vou fazer. Não sei, Rosane. Eu tô esperando, tô lendo todas as crenças, estou anotando e muito bom. E eu ainda não sei como vai ser, mas é muito provável, tá? Quase certo que será Jiote, que será mesa, que será mesa espiritual, tá? Pra gente começar a assombrar espiritual. Então vai ser a mesa de Jiote, que é espiritual, que atua no espírito, emoção, energia, em tudo, tá? E aí a gente vai trabalhar diretamente as sombras. E aí vai ter lá os objetivos com todas as sombras de vocês. Vocês vão entrar em contato, eu vou pedir cedo que vocês entrem em contato com essa sombra, façam alguns decretos que eu vou mandar para quando a mesa atuar, você esteja, tá? Provavelmente vai ser a mesa. Então, eu ainda não tenho atendimentos programados, eu tenho a aula, eu tenho a estrutura, o atendimento eu preciso sentir. Eu não posso, não é que eu não posso, eu não quero levar para o automático. Eu quero sentir o que o campo precisa para fazer o atendimento, tá? Então, provavelmente será agiote, não tenho certeza, mas eu vou passando para vocês daí, tá? Vou passando para vocês no grupo, tá? Amores, gratidão, beijos, fiquem bem. Eu fico muito triste com vocês, tá? Vocês ativam muito a minha sombra de destino de ser abandonada e rejeitada. Quando eu peço para vocês, escrevam no grupo o que vocês estão achando desse novo modelo. E vocês não escrevem. Acho que teve 2 pessoas, a Alessia e mais alguém só que escreveu. Poxa vida, né?
Brincadeira. Brincadeira, mas só que não. Brincadeira, só que não, é verdade. Amores, gratidão, tá? Até amanhã. Depois eu mando essa aula lá no YouTube. Ficou com dúvidas? Assista a aula de novo. Assista a aula de novo. Tem tempo na quarta, na quinta? Assista a aula de novo, tá? Beijos.